Amados, eu quero deixar uma palavra que já há algum tempo Deus tem falado ao meu coração acerca disso. O apóstolo Wagner, que estava aqui na hora que terminou o período do louvor e que ele estava anunciando esse momento da palavra, ele disse, vem um momento importante, né? Nós chamamos esse momento de importante. É claro que o culto a Deus é culto a Deus e todas as partes, todos os momentos são extremamente importantes, porque Deus está no seu trono recebendo cada parte daquilo que nós chamamos de culto que oferecemos a Ele. Seja adoração, seja o corbã, a nossa oferta, as nossas ofertas, seja a nossa fidelidade nos dízimos e a honra nas primícias, enfim, seja o momento da oração, da intercessão. Mas tem algo assim muito especial quando a palavra de Deus é liberada, porque neste momento, os momentos anteriores, nós nos dirigimos a Ele. A intercessão, nós falamos com Ele. No louvor, nós estamos adorando o nome dEle. Na hora da oferta, na hora da primícia, na hora do dízimo, nós estamos levando para honrar ao Senhor. Mas na hora da palavra, é Ele que está falando conosco. Inverte-se esse caminho, essa estrada, né, que é uma mão dupla. Há momentos que nós tratamos com Deus, mas há momentos que Ele quer tratar conosco. E este momento é um momento que às vezes a gente costuma falar, vem um momento importante, ou até falamos mais importante, porque sabemos que todos os momentos são importantes, mas este é aquele que a prioridade é de Deus. É Ele que estabelece a prioridade. E aí nós precisamos, como o apóstolo Wagner falou, né? Vamos parar aí um pouquinho, vamos desligar de tudo. A semana retrasada eu estava entrando numa live de um professor de inglês, e ele disse, olha, agora é offline. Eu falei assim, ué, não entendi, não é para ficar online? Ele disse, agora é offline com tudo que está ao seu redor. Então, se você está no seu celular, o seu celular vai ficar exclusivo agora para essa aula aqui. Se você está na sala, na frente da televisão, desliga a televisão. Se você está aí com alguém do seu lado que está conversando e batendo papo, se isole, vá para o seu quarto, se tranque lá. Exatamente esse é o momento, porque nós estamos adaptando a essa forma de cultuarmos a Deus. Então, da mesma forma, quando a gente se dirige até o local da adoração, né, que às vezes a gente chama de igreja, alguns ainda chamam, né, de templo. Quando nós vamos a este lugar, quando ali nós nos assentamos, quando ali nós levantamos os momentos, às vezes, da leitura da palavra, da oração, do louvor, quando nós cumprimentamos o nosso irmão, abraçamos o nosso irmão, nós não estamos tendo isso. Mas esse momento aqui é um momento que Deus pede exclusividade a você. Então, posicione-se de uma forma que você receba toda a palavra que Deus tem para você aqui nesta noite. E eu quero começar exatamente com o texto de Daniel, que não tem nenhuma relação, né, com o que eu falei aqui anteriormente, que nós vamos estar na reunião conversando hoje às 22 horas com os pastores, mas com o texto que começa a narrar a história deste profeta. O profeta Daniel, ele viveu há mais ou menos 600 anos antes de Cristo. O episódio do cativeiro babilônico deu-se exatamente quando a Babilônia, que tinha como rei Nabucodonosor, sitia Jerusalém, a capital do reino de Israel, e então do reino de Judá, e leva então cativo para a Babilônia os judeus. Preciso entender que a outra banda, a do norte, né, que ficou com o nome de Israel, já tinha sido levado para o cativeiro, já tinha se espalhado por diversos lugares do mundo, alguns poucos só retornaram, mas completamente misturados. Então, os judeus são os remanescentes, a capital é Jerusalém, Joaquim é o rei, e naquele momento, Nabucodonosor, como rei da Babilônia, cerca a cidade de Jerusalém, e a cidade de Jerusalém cai, e eles então são levados, boa parte é levada para o cativeiro babilônico, e depois que lá estava, Nabucodonosor manda buscar os mais jovens e sábios para a Babilônia. Eles passam por um treinamento de adaptação à cultura babilônica, são cerca de 3 anos de adequação, de transição, de treinamento, de ensinamento,
e depois, então, eles começaram a exercer a sua função para a qual eles foram levados para a Babilônia. O texto bíblico conta, se você quer conhecer toda essa história, é só ler o livro de Daniel. O texto bíblico, a partir do capítulo 1, conta que Daniel, 4 jovens se destacaram. Daniel e mais os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, eles se destacam na sua cultura, no conjunto do conhecimento, da ciência que eles já tinham na ocasião. Eram muito sábios e se destacaram no meio de todos os sábios existentes na Babilônia. Esses 4 jovens se destacaram. Mas Daniel tinha um quezinho a mais. E tanto é que Nabucodonosor pega Daniel e coloca Daniel em posição de destaque, juntamente, é claro, com os seus amigos, mas ele ocupando uma posição hierarquicamente mais superior. No capítulo 2 de Daniel, começa uma cena, um cenário começa a ser montado na ocasião ainda do rei Nabucodonosor. Começam alguns sonhos, e aí eu quero ler o texto do capítulo 2, versos de 1 a 3. Este é um dos sonhos que vão começar a marcar, que vai começar a marcar a história do rei Nabucodonosor. Outros vão acontecer. E vai marcar a história também de Daniel, porque ele será conhecido em toda a Babilônia como aquele que revela os sonhos. E alguns princípios eu quero destacar aqui para evoluir e chegar no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, onde nós concluiremos. No capítulo 2, versos 1 a 3, lemos assim: E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, 2º ano, o império estava começando, Deus levantou esse império para trazer juízo sobre o povo judeu que estava vivendo debaixo de idolatria e desobediência. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono, perdeu o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei Nabucodonosor lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho que está perturbando, e quero saber o sonho que está perturbando o meu espírito. Vou ler o 4 também. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, como alguns princípios que eu vou listar para você, nesse tempo conturbado, nesse tempo de circunstâncias desfavoráveis, neste tempo de anomalias, neste tempo onde parece que tudo é contrário àquilo que imaginávamos, planejávamos, sonhávamos, né? O tempo parou, parece que nós estamos vivendo aqueles dias, né, da guerra lá onde Josué ora para Deus parar o sol e o sol para, né? Parece que nós estamos vivendo este momento. Parece que estamos como lá nos dias de Ezequias, onde a terra parou de se mover. Né? Nós estamos vivendo dias como estes dias completamente atípicos. Mas aqui há uma sinalização. Primeiro, em épocas assim, que são épocas onde as circunstâncias elas fogem a uma normalidade, nós podemos ser visitados por sonhos perturbadores. As nossas noites podem ser noites que ferem, vão atingir a nossa mente, o nosso emocional, onde nós não temos o controle porque estamos, na realidade, dormindo, e sonhos podem chegar até o nosso leito, até a nossa cama, até o nosso corpo, a nossa mente, e nos perturbar. Existe erro aí? Não.
porque nós somos humanos, como diz o apóstolo Paulo, dotados de duas naturezas, uma material e a outra imaterial. E a imaterial, ela é bipartida em alma e espírito. Então nós somos como qualquer um outro ser humano em qualquer lugar do planeta. Lá na Islândia, gelado como é, ou lá em Manaus, quente como é numa região equatorial, em qualquer lugar do planeta, os seres humanos têm esta mesma composição. Então nós podemos ser visitados por sonhos perturbadores. Mas qual o cuidado que nós temos que ter neste tempo, neste momento? É que estes sonhos podem nos levar a pessoas erradas. Muitas vezes os sonhos são sinais que nós estamos querendo entender o que está acontecendo conosco, o que Deus quer falar conosco, ou se é uma manifestação pura de todo o processo de vida que nós estamos passando. Tensão, estresse, projetos, frustrações. E aí, neste momento, o cuidado que nós devemos ter é que nós precisamos procurar as pessoas certas para não enveredarmos em relatos equivocados que vão piorar a nossa condição. E aí, neste texto, diz que Nabucodonosor, diante dos sonhos perturbadores, ele manda chamar, vou ler de novo, ele manda chamar magos, astrólogos, encantadores, feiticeiros, lá da sua região, da Caldeia, que era onde estava o Império Babilônico, para que eles pudessem trazer entendimento para o rei. Segundo lugar, versos 4 a 8, lemos assim, o 4 eu já li, mas vou repetir. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga, ó rei, o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. Eu quero destacar aqui duas palavrinhas, olha só. E os caldeus disseram ao rei aramaico: ó rei, vive eternamente, dize, ou seja, revela o sonho a teus servos e daremos a interpretação. E o rei disse para eles: não, eu não vou revelar, eu não vou dizer, eu quero que vocês revelem. Assim eu vou testar, na realidade, o poder que vocês têm como encantadores, como feiticeiros, como aqueles que podem, na realidade, revelar e interpretar. Na realidade, o rei não caiu na historinha deles, porque eles continuaram insistindo, inclusive pela segunda vez: ó rei, é muito difícil isso que o senhor está querendo saber. Não há ninguém em toda a Babilônia que consiga responder isso. Rei, revele o sonho e nós interpretaremos. E o rei disse: não, eu não vou revelar. E se não é quem revele e quem interprete, então todos vocês serão sentenciados à morte. Eu quero dizer que há uma diferença, embora possa parecer a mesma coisa, entre revelação e interpretação. Há uma grande confusão que o povo de Deus, e aí eu responsabilizo aqueles que Deus tem colocado como líderes, presbíteros, pastores, profetas, apóstolos, bispos, sobre a igreja. Aqueles que têm tido a responsabilidade de pastorear, de guiar o rebanho, não têm se preparado como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias, como esses 4 jovens que eram jovens que se dedicaram, eram conhecedores da lei, eram conhecedores da Tanakh, das Escrituras, conheciam na intimidade Deus. E muitos estão fazendo uma confusão entre revelação e interpretação. O que o rei Nabucodonosor queria
era que alguém trouxesse exatamente a revelação. Nós não precisamos de revelação, porque a nossa revelação foi selada, está nas Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, nós temos o que Deus quis nos falar, o que Deus quis nos dizer. A partir daí, nós passamos a ser intérpretes da revelação do Senhor. Para isso que existem os cursos que ensinam Bíblia, teologia, regras, métodos, modelos, caminhos, rotas, para que você aprenda a distinguir entre revelação e interpretação. Como eles não tinham isso, eles então pediram: Rei, nós não vamos conseguir revelar. Se o Senhor revelar, nós interpretaremos. Então fique atento, porque em dias conturbados haverá uma miscelânea de informações chegando até a sua mente. A internet está cheia, a televisão está cheia. Esses canais, principalmente de televisão, canais de mídia, televisão e internet, estão trazendo para toda a humanidade uma quantidade imensa, atolando as nossas mentes de tantas informações. E o que eu mais vejo e leio é uma confusão entre revelação e interpretação. Mas tinha naquele reino homens que conheciam a revelação do Senhor e conhecia o Senhor da revelação. E lá em Daniel, no capítulo 16, capítulo 2, a partir do verso 16, que estamos lendo, quando todos os sábios foram procurados, amarrados e levados para serem mortos, quando o comandante responsável por isso, de nome Arioque, que era o capitão do rei, juntou todos eles. Daniel não sabia por que estava sendo preso e por que estava sendo levado para a morte. Daniel então pergunta: o que aconteceu? Por que eu e os meus amigos aqui estamos aqui amarrados e vamos ser mortos? Essa sentença foi para ele, mas o que aconteceu? E aí o capitão contou para ele. E ele disse: não é possível, a partir do verso 16, vou ler. E Daniel entrou e pediu ao rei, ele foi até o rei, pediu licença ao capitão para até o rei, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que lhe pudesse dar a interpretação. Mas o rei queria a revelação também. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso que estava acontecendo aos seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. E aqui aconteceu algo tremendo. Eles estavam diante de uma situação muito difícil também. Daniel sabia que nele não havia nenhum poder para revelar o sonho, para adivinhar o que Nabucodonosor havia sonhado, nem nos seus 3 amigos. Mas eles estavam diante de uma sentença de morte. E diante de uma sentença de morte, quando Daniel foi até o rei, e o rei Nabucodonosor disse a ele o que estava acontecendo, ele procurou pessoas certas. Ele procurou seus amigos, ele procurou seus irmãos de fé, ele procurou aqueles que criam no mesmo Deus, ele procurou aqueles que comungavam das mesmas experiências do eterno, as mesmas experiências espirituais, que criam nas Escrituras, que conheciam a lei. Ele procurou seus amigos, compartilhou com eles e disse: vamos esta noite orar. Vamos esta noite clamar, vamos buscar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos livre da morte e nos dê a revelação. E assim o fizeram. Mas vejam a diferença entre Daniel e Nabucodonosor. Enquanto Nabucodonosor foi buscar companhias erradas e conselhos e conselheiros errados, Daniel foi aos seus amigos, pessoas certas. Eu quero dizer para você que em todo tempo de adversidade são
muitas as perturbações que assolam hoje o mundo inteiro. A gente, pela internet, hoje consegue falar com os contatos que temos no mundo inteiro. Essa semana mesmo, estive falando com um rapaz em Londres e uma outra moça na Bélgica, e nós conversávamos acerca exatamente do que está acontecendo lá. E assim, todos manifestam uma perturbação muito grande. E nesses momentos, nós precisamos saber, de fato, a quem procurar. A quem procurar. A quem confiar o nosso coração, a quem compartilhar o nosso momento. E não tenha vergonha se você está aí com crise de ansiedade, se você está aí sentindo falta de ar que nada tem a ver com Covid-19, se você está aí até tendo uma febre emocional, tem isso também. Se você está passando por tudo isso e outras angústias que vêm atreladas a isso, escolha, defina alguém ou algumas pessoas em quem você deve confiar, mas pessoas que vão te ajudar, que terão palavras abençoadoras, proféticas, irão dar norte à sua vida. E não empreste a sua mente para ficar recebendo uma porção de porcaria que estão lançando aí hoje na mente das pessoas. Desculpe a expressão porcaria. Em Daniel, capítulo 4, versos de 4 a 36, e aí o texto é longo. Eu vou contar a história. Foi um outro sonho de Nabucodonosor. E ele já sabia que, quando se tratava de sonho, o negócio era chamar Daniel. E ele teve um outro sonho. No capítulo 4, ele começa narrando exatamente, né, a relação dele com sonhos. E ele vai falar até de Deus aqui. Mas ele ainda tinha uma concepção errada de quem era o Deus de Daniel, de quem era Daniel. Ele dizia, quando ele se referia a Daniel, ele chamava assim: este jovem tem os espíritos dos deuses. Você já viu quando uma pessoa quer usar um linguajar espiritual e não conhece Deus? Já viu como é que acontece? Eu estou virando de um lado para o outro aqui, porque eu tenho alguns irmãos aqui que estão trabalhando, estão sentados aqui. Mas você já viu quando isso acontece muito quando, em época política, alguém, de maneira equivocada, pega um político, às vezes, e coloca lá na frente da igreja para falar alguma coisa. Né? E aí já vi político fazendo coisas assim, as mais estapafúrdias possíveis, achando que ele está fazendo certo. Né? Algum tempo atrás eu chamei a atenção até no político quando eu disse para ele: você não precisa começar uma reunião onde tem pastores presentes dando a paz do Senhor, meus irmãos, porque você não tem essa autoridade e nem é nosso irmão na fé. E ele falava assim de Daniel: o Deus de Daniel, olha quando Daniel... Porque ele viu a experiência lá, quando os 3 amigos foram lançados lá na fornalha. Ele viu Nabucodonosor, quando o anjo andava lá e, gente, eles estão vivos, mas eu mandei aquecer, eu acho que foi 7 vezes mais, eu mandei aquecer 7 vezes mais a fornalha, para lançar lá Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram os nomes babilônicos dos 3 amigos de Daniel. Os soldados que foram lançar morreram por causa do calor, do fogo, do forno. E agora, a noite toda havia se passado, no dia seguinte, olha só, eles estão vivos. E falou assim: tragam-os para fora. Tragam-os não, ninguém foi lá perto, né? Disse que o rei chegou perto da fornalha e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam daí, venham para cá. E aí quando saíram, aí as pessoas vieram e foram atestar que eles não estavam queimados. Mas o texto bíblico é interessante, diz assim: eles não estavam queimados, as suas roupas não estavam queimadas, seus cabelos não estavam chamuscados e não tinham nem cheiro de fumaça. O rei sabia que o Deus de Daniel, que o Deus dos seus 3 amigos, era alguém muito especial.
mas ele não tinha intimidade com Deus. Ele não tinha relacionamento com Deus. E até mesmo quando se referia a Daniel, como já falamos, ele chamava do homem dos espíritos dos deuses. Então ele vai ter um sonho. E nesse sonho, não vou contar todo o sonho aqui não, depois você leia lá o capítulo 4. Ele sonhou com uma árvore grande, frondosa, que dava frutos, que tocava no céu, mas que de repente a árvore foi cortada e caiu, né? E aí ele chama Daniel e diz: Daniel, o sonho, eu já até te revelei agora. Você não precisa nem revelar. Agora eu só quero interpretação. E aí Daniel, o texto diz que ele ficou 1 hora apavorado. E o rei percebeu. E disse: Daniel, o que está acontecendo com você? Pode falar. Pode falar, Daniel. É alguma coisa difícil para você falar para mim? Pode falar. E Daniel, então, abre a boca e começa a dizer: ó, meu rei, esse texto não se refere a seus inimigos, porque ele estava pensando que era uma referência aos inimigos dele. Não se refere aos seus inimigos. Esse texto se refere ao meu rei Nabucodonosor. Seu reino será cortado. Você cairá, mas será cortado, as raízes ainda ficarão, porque ele brotará depois de 7 tempos, mas nesse tempo o rei ficará louco, perderá as suas faculdades mentais, pastará como boi comendo capim no meio das matas. E diz o texto que um pouco de tempo depois, isso aconteceu exatamente com Nabucodonosor. E assim ele passou. E aí eu quero ler só esse texto, né, quando ele reconhece. Verso 28 do capítulo 4. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Agora o verso 34. Mas ao fim daqueles dias, daqueles 7 tempos, Nabucodonosor, ele escrevendo, ele dizendo: levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, ou seja, aquele momento de loucura que ele estava vivendo, de perda da razão. Ele diz que voltou o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros, não foram me buscar lá onde eu estava vivendo, no meio dos bois, comendo capim, e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Olha como ele termina aí no capítulo 4. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deixa eu dizer algo para você. Deus revela algumas coisas através da sua soberania, revelando primeiro que ele tem o controle de tudo. A gente olha para tudo que está acontecendo e a gente vê o caos.
Deus olha para tudo que está acontecendo e diz: estou mexendo com as minhas mãos os pauzinhos. Tudo está no controle dele. Deus dá um sonho, dá interpretação usando o profeta Daniel para Nabucodonosor. Aquilo tudo se cumpre com um objetivo: fazer com que o maior império do mundo naquela época, que era o Império Babilônico, pudesse ter um rei que reconhecesse a soberania, o poderio e a glória do Deus de Israel, do Deus, do Senhor dos Exércitos. E o texto 37, do verso 37 que lemos, do capítulo 4 de Daniel, parece, se formos usar a Bíblia aqui como livro biográfico de Nabucodonosor, diríamos, foi a última declaração de Nabucodonosor, porque o capítulo 5 começa já falando do seu neto que o sucedeu no poder. E se esta foi a última declaração, eu quero dizer algo para você: nós vamos encontrar com Nabucodonosor no céu. O Império Babilônico foi uma marca de um império bestial. Mas a confissão de Nabucodonosor, por causa do profeta Daniel, que Deus usou lá na Babilônia, fez com que o rei Nabucodonosor, nos seus últimos momentos, aqui na Bíblia, eu não estou me referindo à vida dele propriamente dita, né? Aqui na Bíblia, na sua vida, na sua relação com Deus, ele fizesse uma declaração de submissão, de honra a Deus. Em tempos difíceis, nós precisamos entender que tudo isto que está acontecendo é Deus nos dando oportunidades para revermos o nosso interior. Foi isso que ele fez com Nabucodonosor. Causou um caos no Império Babilônico. Já imaginaram? Se alguém trouxesse a notícia para a gente, Bolsonaro fugiu para um bosque lá em Brasília, está pastando com os bois, comendo capim. O que vai ser de nossa nação? E não é Brasil não, era o Império Babilônico, era o maior rei, era o maior imperador do mundo naquela época. Mas Deus estava mexendo com todo o império que dominava toda uma geografia do mundo antigo naquela ocasião, só para dar oportunidade a um homem de rever o seu interior, de refazer as suas prioridades, de analisar dentro da sua alma o que estava errado, a sua soberba que o impedia de ver Deus, o grande Deus, o Deus de Daniel e o profeta que Deus usava, e não o homem que tinha os espíritos dos deuses. Mas chega o momento final, não do ministério de Daniel da Babilônia, porque ele vai continuar, mas para nós aqui, e aí já não é mais com Nabucodonosor, já é com o rei Belsazar, neto de Nabucodonosor, que o sucede. E aí no capítulo 5, versos 25 a 28, nós vamos ver uma conclusão de uma história, porque o rei Belsazar, ele não tinha uma relação legal com os judeus, com aqueles que vieram do cativeiro babilônico, provavelmente não tinha também com Daniel, com os seus amigos, porque nesse caso aqui especificamente, o nome de Daniel foi lembrado, até porque alguns acham que era já pela velhice de Daniel, talvez por volta de 90 anos de idade, então ele não estaria mais ativo no governo da Babilônia, como ele foi um homem muito importante, né, nos dias de Nabucodonosor, mas nos dias de Belsazar não. E ele então, Belsazar dá uma festa, lá no Palácio Real, chama 1000
convidados, entre os da realeza e os da nobreza do Império Babilônico. Os chamados sátrapas, né? Sátrapas era um nome daquela época e dentro do Império Babilônico para hoje o que seriam os governadores dos nossos estados, né, aqui no Brasil. Então, chamavam sátrapas, outros administradores, tesoureiros, né, nobres, proprietários de terras, oficiais, né, do seu exército, e ali uma grande festa para 1.000 pessoas. E aí, em um determinado momento, ele falou assim, olha, tem guardado aí no tesouro real uma porção de taças de ouro que meu pai trouxe lá do templo de Jerusalém, quando a cidade de Jerusalém foi tomada. Eu quero que todas aquelas taças sejam trazidas para cá, porque nós vamos beber muito vinho usando essas taças. E disse que quando aquilo aconteceu, a ira de Deus se manifesta. E disse que no momento que eles estavam bebendo, embriagando-se com vinho, usando os pertences, os utensílios que haviam sido consagrados para o templo naquela ocasião em Jerusalém, mas já destruído, ele vê no lado mais iluminado, na parede mais iluminada do palácio, para não deixar dúvida, para todo mundo ver. Não foi naquela parede que tinha pouca iluminação, mas foi naquela parede que tinha a melhor iluminação. E o dedo, como de uma mão, começa a escrever. E escreve 3 palavras, sendo que uma palavra se repete. Mene, mene, essa se repete. A outra, tekel, e a outra, parsim ou parses, em algumas traduções. E aí, o rei fica assustado quando vê aquilo, e todos ficam assustados, porque todos vêm. E ele manda chamar logo os sábios. Todos olham e não conseguem entender. Embora tivesse sido escrito em aramaico, e aramaico era uma língua semítica, e ali os babilônicos, os caldeus, entendiam. Mas havia algum mistério ali que eles não sabiam. Não sabemos se é na interpretação, para mim, na minha visão teológica, é na interpretação, e não necessariamente o significado literal. Porque o significado literal de mene é uma medida monetária. Ora, mene, mene. E mene, mene. É uma medida monetária, é um ciclo. Mas o que isso quer dizer? E aí depois vem tekel, que quer dizer, é um peso de medida errada. É quando alguma coisa foi pesada errado. Peso errado. E depois, parsim, ou parsis, que é dividido. É um ciclo? Será que é para dividir? E houve uma confusão e ninguém conseguiu interpretar. Então, a mãe do rei disse, olha, tem um velho aí, que é judeu, que ele no governo anterior, ele foi considerado muito sábio, ele interpretava os sonhos do seu avô. A Bíblia até traz a expressão pai, mas pai porque na antiguidade era muito comum se falar quando se sucedia alguém, mesmo sendo de gerações anteriores, sendo pai, avô, bisavô, usar a expressão pai. Mas era avô. E na época de Nabucodonosor, ele interpretava. Vamos chamá-lo. Chamaram Daniel. Daniel veio. E ele olhou as palavras. E aí, o problema não era a revelação, porque já estavam escritas. O problema agora era a interpretação. E aí só alguém afinado com o Senhor vai conseguir ler e entender o que Deus está falando. Este é o poder que o Espírito associado ao intérprete gera. E então ele disse, rei, mene é um ciclo, e mene, mene quer dizer ciclo que chega ao fim, ciclo e meio, ciclo que chegou ao fim. Tekel, peso errado, pesado foste na balança do Senhor, que é uma balança justa, e foste achado em falta.
E parsim quer dizer, é o plural de parse, que é divisão. Seu reino será dividido e entregue a 2 reinos, os medos e os persas. E o rei disse: não é possível. Será que é isso mesmo? Irmãos, eles estavam ali no palácio tratando disso. Provavelmente avaliando o que esse velho está falando. Será que isso é uma verdade ou isso já não é coisa da cabeça de um velho que já está variando? Eles estavam ali avaliando a interpretação do sábio profeta Daniel quando o rei Ciro invade a Babilônia, invade o palácio. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Deus revela palavras, mostrando que Ele está atento a tudo e a todos, e que Ele está no controle de tudo e de todos. O profeta Daniel foi o único capaz de interpretar a inscrição em aramaico, mene, mene, tekel, persim. Ele deu o significado dessas palavras, assim trazendo entendimento, num alinhamento com o Senhor, que os dias eram difíceis, mas que o Senhor tinha tudo sob seu controle. E a verdade é que depois desse tempo, 70 anos teria se passado, conforme a profecia de Jeremias, que chegaria o fim do Império Babilônico, e a partir daí, os reis que sucederam, Ciro, Dario, seriam aqueles que Deus iria usar para trazer o povo judeu de volta para a sua terra. Mas eu quero terminar com uma outra palavra. Irmãos, o poder da palavra. Eu fico analisando, teve um dia que eu fiquei pesquisando na Bíblia só sobre palavra, né? Na verdade, o tempo todo, Deus vai se revelar, Ele escolheu essa forma. Deus poderia escolher se revelar ao homem pelos anjos. Ele quer falar alguma coisa, manda um anjo. Ele poderia ter escolhido fenômenos da natureza. Ele quer falar alguma coisa, provoca um vento nas nuvens e as nuvens formam letras. Ele poderia se revelar pelos sonhos. Ele poderia se revelar pelas visões. Mas Deus escolheu a palavra para se revelar. E isso começa exatamente quando ele decidiu construir, a partir de Moisés, um projeto através da palavra escrita, para, a partir daí, ser estabelecida uma relação de revelação entre ele e todo ser criado à sua imagem e semelhança. Foi a palavra que ele escolheu. E aí, lá no capítulo 7 de Marcos, para nós encerrarmos, Jesus está vindo de uma região da Galileia que era habitada, na verdade estava vindo da Síria, né, e da região da Fenícia, que fica mais ao norte de Israel, e saindo de lá, voltando para entrar em Israel, tem que passar pela região da Galileia. E naquela ocasião a Galileia era dividida em 2 partes. Uma parte era habitada por gentios, principalmente por pessoas de cultura greco-romana, e a outra parte era habitada por judeus. E Jesus estava passando exatamente pela região de Decápolis, que é a região habitada pelos gentios, por aqueles de cultura greco-romana. E aí, então, ele vai ter um encontro, ele tem alguns encontros ali, dentre eles com a mulher cananeia, né, que estava com a filha endemoniada em casa, mas
mais à frente, ele é levado até ele um homem, um jovem, que ele era surdo e tinha dificuldades de falar. Como geralmente acontece com todo surdo, né? Ele não consegue ouvir, e mesmo que ouça pouco, ele vai ter dificuldades na fala, ele vai falar com dificuldades. Então, levaram ele até Jesus, né? A partir do verso 31. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro de Sidom, ele, Jesus, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Eu quero terminar exatamente com aquilo que eu comecei. O poder de uma palavra em circunstâncias desfavoráveis. Aqui a vida deste homem era algo completamente desfavorável para ele. Imagina a dificuldade, até porque se acreditava na cultura daquela época que todo deficiente, ele era assim ou por causa do pecado dos seus pais, ou por causa do pecado dele mesmo, ou por endemoniamento. E naquele caso ali, ficou claro que não era por nenhum desses problemas. Mais claro ainda que não era endemoniamento, porque a palavra de Jesus não foi uma palavra voltada para a libertação, mas sim um problema físico que aquele homem tinha ali, houve uma cura física na vida daquele jovem. Mas o poder de uma palavra liberada. Alguns fazem uma mistura muito grande. Alguns acham que palavras no hebraico têm poder superior a palavras em outras línguas, né? Então vamos tomar a palavra Efatá como uma palavra mística, e vamos começar a usar em muitas situações para dizer que Deus vai abrir, que Deus vai abrir. Não é isso. O poder não está em si na palavra isolada. O poder está de onde ela vem, de quem a fala, em nome de quem ela é usada. Aqui foi o próprio Jesus, que chegou para aquele jovem. As circunstâncias eram tão negativas que levaram muitos outros enfermos até Jesus. Mas aquele jovem, Deus olhou para ele com uma compaixão especial. E Jesus fez com ele algumas coisas, né, que ele já tinha repetido, como no cego, que ele cuspiu, fez lodo no chão e passou nos seus olhos, né? Aqui ele vai cuspir, mais uma vez ele vai usar a sua saliva, o seu DNA, e ele vai tocar na língua daquele homem, né, que tinha dificuldade da fala. E com o dedo ele toca no seu ouvido. E ele usa para os dois uma única palavra, uma vez só. Embora fosse ouvido e fala, mas ele diz: abre-te, Efatá. Não importa se você vai falar em português, abre-te. Não importa se você vai falar em hebraico ou em aramaico, Efatá. Aqui, na verdade, não é nem aramaico, já é uma transliteração para o grego que chegou até nós. Não é, na realidade, a palavra em si, a língua em si, né? Efatá ou abre-te, na realidade é o que Jesus quer fazer, é o que Jesus manifesta, é como ele se manifesta interferindo nas circunstâncias. E eu quero terminar dizendo exatamente isso para você. Você está ao alcance da minha voz, ao alcance desta imagem, dessa live que está acontecendo, e eu não sou, como Daniel também não era, eu não sou adivinho, né? Daniel foi colocado diante de umas circunstâncias e o Senhor deu a ele revelação e interpretação. Depois o Senhor só deu interpretação. E teve uma época lá no finalzinho, capítulo 12 ou 11 de Daniel, que tem algo acontecendo e ele pede então o entendimento daquilo para Deus, pede que Deus dê discernimento para ele, interpretação, e Deus diz: não vou te dar mais nada, já está selado, vai embora, segue. É Deus, Ele que controla os tempos e as estações, coloca reis e derruba reis, é Deus. E até com Daniel, Deus disse: chega, basta. Mas naquele primeiro momento, Daniel foi usado.
Assim como Jesus, o próprio Filho de Deus, é usado com uma palavra liberada, trazendo cura na vida daquela pessoa. Então, eu não sei, eu não sou adivinho. Eu sou um profeta que estou transmitindo, interpretando uma revelação do Senhor e fazendo ela chegar até o seu coração através da internet. Porém, diante de você está o poder da escolha, o poder da decisão. Você pode, nesse instante, virar-se para Jesus, que está atento às suas necessidades. Deus está no controle de todas as coisas. Ele parou o Império Babilônico para tratar de uma pessoa só, o rei Nabucodonosor. E olha que não era nada que prestasse. Mas Deus, na soberania dele, fez isso. Deus, o Filho, Yeshua e o Espírito Santo, Ruá, eles estão exatamente nesse instante voltados para você, esperando a sua escolha. Nesse instante, você pode pegar essa palavra, você que está aí com o seu casamento amargurado, você que está aí desesperado na vida conjugal, você pode virar para o seu cônjuge, chamá-lo para perto, ou que esteja você sozinho, o seu cônjuge não esteja perto de você, mas você dizer, Efatá, oh Jesus, entre no meu casamento, abra, destranque esses ferrolhos que estão impedindo-me de ser feliz no meu casamento. Efatá, não é a palavra, é o dono dela. É quem a usou, é quem a usa, é quem tem o poder de continuar falando para você. Efatá. Você que está aí com um problema com seu filho, você que não sabe mais o que fazer, já perdeu tantas coisas, seu filho já jogou fora por causa das drogas, é a hora de você chegar diante do Deus que controla tudo, e de Jesus que com um toque no ouvido fez o surdo ouvir, dizer, Efatá, oh Jesus, Efatá, abre Jesus. Está na hora talvez de você, que está com o seu coração fechado ainda para Deus. Você que tem as suas crendices ou até a ausência delas, não crê em nada. Experimente. Eu desafio você. Aonde você estiver. Experimente dizer para Jesus, Jesus, eu, Efatá, eu me abro. Embora Efatá seja uma palavra do imperativo, né? Mas diga assim para ele, eu, Efatá, eu abro o meu coração, Jesus. Você que está desesperado, achando que todas as portas estão fechadas, que seus sonhos acabaram, você que está frustrado, diga para ele, me visita, Jesus, toca na minha mente. A minha boca não tem sido aprovada com aquilo que eu tenho dito, falado, às vezes até brincando com a enfermidade, com a doença, fazendo piadas, quando tem milhares de famílias chorando seus mortos que nem conseguindo sepultar estão. Peça ao Senhor, Senhor, cuspa na minha língua. Efatá. Deus escolheu se revelar pela palavra. E pela palavra, as portas são abertas. Os destinos são mudados e alterados. O interior é refeito. A audição volta,
a língua se solta, a cura vem. Pela palavra, o seu coração pode ser aberto e você pode dizer para Jesus: entra, Jesus. Ele disse: eu estou pertinho, tão pertinho, que eu vejo você como uma casa e eu estou na porta dessa casa. Embora o texto seja escatológico, ele está dizendo: eu estou batendo a porta. Se você efatar, se você efatar, se você abrir, eu entrarei. Eu entrarei na sua intimidade, cearei com você e você ceará comigo. Abra o teu coração e receba Jesus. O poder de uma palavra que muda as circunstâncias, por piores que elas sejam. Deus nos abençoe. Pai querido, nesse instante, Senhor, eu te peço que o teu Espírito atue, como a tua palavra mesmo diz, como um selo, e que esta palavra que foi ouvida e recebida seja selada pelo teu Espírito, para que o inimigo não venha roubar esta semente que é a tua palavra interpretada, ministrada, pregada no coração dos teus filhos e filhas, espalhadas por todos os lugares onde o Senhor chegou, ministrando através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.